internacionais. Convido para mediar esse lançamento da obra coletiva o diretor da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, Dr. César de Oliveira Gomes, que virá acompanhado ao palco com a professora doutora Fernanda Friso Bragato, da Universidade do Vale dos Rios dos Sinos. Doutor César, doutora Fernanda, muito bem-vindos. A palavra está com o senhor, doutor César. Bom dia a todas e todos. Colegas, cumprimento todos vocês na pessoa do nosso defensor público geral federal, doutor Daniel de Macedo. Gostaria aqui de estender um cumprimento especial a todos os ex-diretores e diretora da nossa escola. Graças ao trabalho dos colegas que me antecederam, nós conseguimos encontrar a nossa escola em um contexto em que a gente pôde, com muita responsabilidade, consolidar o brilhante trabalho que eles fizeram. Então, fica aqui o meu carinho, minha admiração e o meu respeito a todos os nossos ex-diretores e ex-diretora da nossa escola. Eu vou deixar para a professora Fernanda Bragato falar um pouquinho mais sobre a obra em si, mas eu vou dar um panorama para vocês de como nós chegamos a esse trabalho. E eu vou começar destacando duas falas que nós ouvimos aqui no nosso encontro, né? Ontem, o doutor Flávio Santana, assessor parlamentar do STJ, ele nos falou sobre a importância da representatividade no sistema internacional de proteção, em especial aos direitos humanos, em especial na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que nos disse ele que era muito importante que as instituições do sistema de justiça ocupassem esse espaço, né? Na terça-feira, a professora Flávia Piovesan nos falou da necessidade de uma transformação cultural. E eu recebi esses comentários, essas análises, com muita serenidade, porque a gente trouxe essa inquietação para a escola quando do começo da nossa gestão. A gente entendia que era preciso avançar nessa ideia de defensoria pública, né, como instituição responsável pela promoção dos direitos humanos, como expressão e instrumento do regime democrático. E esse processo, essa construção, passa, sim, por uma aproximação com o direito internacional dos direitos humanos. A respeito disso, eu gostaria de comunicá-los também que, recentemente, eu acredito que em março de 2022, alguns colegas estiveram comigo numa reunião virtual com a Washington College of Law, onde ali a gente começou a construir uma ideia de um acordo de cooperação entre a DPU e esta prestigiada faculdade. E, recentemente, demorou um pouquinho, não por culpa nossa, mas por uma questão de troca de gestão deles, nós assinamos um acordo de cooperação. Então, hoje, a DPU, via escola, tem um acordo de cooperação com a Washington College of Law. Nós não tivemos o tempo, porque estávamos concentrados aqui na organização desse evento, de divulgar, porque realmente foi recente que eu recebi a assinatura do termo, mas nós já estamos conversando com a faculdade, eles ficaram de passar o calendário de 2023, para a gente travar uma série de iniciativas, de benefícios, né, para a DPU com relação a esse acordo de cooperação e também organizar eventos em conjunto, webinários. Nós convidamos os professores para contribuírem com artigos para a nossa revista e eu posso assegurar aos senhores e senhoras que sinto, assim, porque tenho conversado muito com eles, uma alegria, uma empolgação por ter firmado esse acordo de cooperação com a DPU. Então, dando esses passos, né, rumo ao sistema interamericano, a um maior conhecimento, um maior trânsito no direito internacional dos direitos humanos, a gente tem feito esses movimentos.
Bom, falando um pouquinho sobre como surgiu de parte da DPU essa ideia da gente ter essa obra. A ideia é antiga, ela começa ainda em 2019. A professora Fernanda Bragato, para os que não sabem, foi minha orientadora no mestrado. Eu faço parte do núcleo de direitos humanos da Unicinos. E ali a gente trava muitas pesquisas, análises a respeito dos mais diversos temas sobre direito internacional dos direitos humanos. E surgiu essa ideia da gente, de repente, construir uma obra coletiva, uma obra de fôlego. Nós temos muitos pesquisadores e pesquisadoras que tratam das mais diversas áreas. E, com a nossa vinda para a escola, a gente começou a concretizar esse projeto. As colegas que me conhecem um pouco mais, sabem que eu tenho essa estranha mania de aquelas pessoas que eu encontro pelas esquinas da vida, e há uma conexão, eu vou arrastando, né, para que sonhem junto comigo, né? E a professora Fernanda foi uma dessas pessoas, né, que a gente começou a construir essa ideia, porque a promoção dos direitos humanos, eu sei, tanto para nós da DPU, quanto para ela, para os pesquisadores e pesquisadoras do NDH Unicinos, é algo muito, muito caro. Bom, eu, já encaminhando para o fim, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. Inicialmente, gostaria de agradecer ao nosso vice-diretor da escola, Dr. Gustavo de Oliveira Quante, que não pôde estar presente, mas contribui muito para o crescimento da nossa escola. Gostaria de agradecer a nossa colega, doutora Isabel Penido, que, ao lado da servidora Rita Lamy, da nossa colega também do NDH, né, a professora Lara Santos Taroco, e também as pesquisadoras Bruna Almeida e Yasmin Monteiro, cuidaram da revisão de conteúdo, né, dessa obra. Gostaria de agradecer também a nossa colaboradora da escola, Amanda Luna, tá, e a Ascom pela diagramação, design e capa. A nossa servidora da escola, hoje não mais na escola, está na Secretaria de Controle Interno, com o Dr. Valber, Alessandra Mesquita, um trabalho fantástico, uma dedicação, um compromisso. Fica aqui o meu agradecimento à Alessandra Mesquita. Também gostaria de agradecer a Janise Sequinato, e em nome dela agradeço toda a equipe da biblioteca, servidores, colaboradores, estagiárias, que nos ajudaram com essa obra. E, no âmbito da STI, também eu gostaria de fazer menção ao Rômulo. Um agradecimento também à Ascom, como eu falei, na pessoa da Uiara. Toda essa equipe, todas as pessoas contribuíram para a construção dessa obra. E eu vou encerrar brevemente as minhas palavras, já passando para a professora Fernanda falar um pouco mais, com o texto, lendo para vocês o curto texto de apresentação que eu fiz, consta no início da obra ali, porque ele reflete um pouco por onde nós andamos quando nós pensamos esse projeto, dar concretude a esse projeto no âmbito da DPU. O constitucionalismo que emerge a partir da segunda metade do século XX tem na dignidade da pessoa humana o seu principal fundamento. Os princípios da igualdade e da não discriminação tornam-se os pilares de uma construção que direciona o direito internacional dos direitos humanos para um horizonte emancipatório. A ideia de diversidade e igual dignidade entre todos os seres humanos estruturam os marcos normativos internacionais consolidados ao longo dos últimos 70 anos. Nessa perspectiva, as instituições jurídicas adquirem notável protagonismo. No Estado democrático de direito, as funções essenciais da justiça exercem o papel de guardiãs da democracia e dos direitos humanos. Não por acaso, Anthony Garapon nos recorda de que é por meio do direito que o cidadão das democracias modernas exerce a sua ação política. O teórico francês também enfatiza que estabelecer uma complementariedade entre justiça e democracia passa a ser o grande desafio. Herrera Flores, por outro lado, nos ensina que os direitos humanos decorrem sempre de uma busca pela dignidade humana, por meio de um sentido político forte de liberdade. Esse é o momento no qual convidamos a comunidade jurídica, acadêmica, bem como a sociedade civil,
a refletir sobre o papel da Defensoria Pública Brasileira na promoção dos direitos humanos, função atribuída à instituição por meio da Emenda Constitucional número 80 de 2014. O cumprimento dessa missão demanda a produção de estranhamentos que sinalizem criticamente o papel do direito na manutenção de assimetrias de poder. Nesse mesmo enfoque, o movimento de aproximação do direito com a justiça espelha um caminho maduro para a efetivação dos direitos humanos por parte das instituições públicas brasileiras. Esses são os impulsos teóricos que têm intensificado os movimentos de aproximação entre a Escola Nacional da Defensoria Pública da União e comunidade acadêmica. A promoção dos direitos humanos deve estar amparada pela legitimidade que emerge do diálogo permanente entre instituições jurídicas e sociedade civil. É em razão disso que, com imensa alegria e satisfação, apresentamos, em parceria com o Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos, a obra coletiva O Conteúdo Jurídico dos Direitos Humanos, Direitos Civis e Políticos nos Tratados Internacionais. O livro reflete esse estado de coisas que nos mobiliza a pensar os direitos humanos a partir de uma construção coletiva. Nesse sentido, registramos, na pessoa da professora Fernanda Friso Bragato, o nosso agradecimento a todas as pesquisadoras e pesquisadores integrantes do Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos pela oportunidade do sonho compartilhado. Afinal, como diria o inesquecível Fernando Pessoa, mudem-me os deuses os sonhos, mas não o dom de sonhar. Obrigado, colegas, por a atenção de vocês. De imediato, eu passo a palavra à professora Fernanda Friso Bragato, professora da Unicinos, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos. Alô? Uma boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Defensor Público Geral e, na pessoa dele, todos os defensores e defensoras públicas da União aqui presentes, o Dr. César, né, que gentilmente me convidou para fazer o lançamento dessa obra junto ao encontro de vocês, né? E, bem, eu vou ser breve na apresentação desse livro, porque sei que já estão no final do seu encontro, apenas para pontuar 3 questões. Primeiro, o papel da academia, né, o papel que nós reputamos como um papel importante a ser desempenhado pela academia por meio, né, dessa obra, um pouco da estrutura da obra e o propósito dela. Então, como o César falou, esse é um projeto que nós temos desenvolvido. Esse é um projeto que nós iniciamos em 2019, né? Então, que pretendia, dentro do nosso núcleo de pesquisas, dentro da Unicinos, que se pretendia um livro, né, de utilização, não somente nos bancos acadêmicos, mas um livro que fosse efetivamente utilizado pelos profissionais, né, também não só do direito, mas profissionais que tenham como foco da sua atuação os direitos humanos. Então, esse é um livro que compila, né, os principais estándares internacionais de direitos humanos. O que é isso, né? Então, os estándares internacionais, essa é uma palavra que se utiliza no direito internacional dos direitos humanos para tratar do conjunto de normativas e decisões oriundas, né, dos organismos internacionais a respeito dos direitos humanos. Direitos humanos esses que estão previstos em instrumentos internacionais, muito mais do que tratados, também em declarações, em recomendações, em decisões judiciais, recomendações, pareceres, etc. Então, nós fizemos uma pesquisa, né, bastante abrangente sobre os principais estándares internacionais dos direitos civis e políticos, basicamente, e dos sistemas internacionais aos quais o Brasil, o Estado brasileiro, está vinculado. Portanto, então, o foco desse livro são os estándares internacionais do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né, proveniente da Organização dos Estados Americanos, e o Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos, então, sob responsabilidade das Nações Unidas.
Eventualmente, alguma menção ao sistema europeu e africano pode aparecer no livro, mas a título comparativo, né? Nós focamos naqueles estándares internacionais aos quais o Estado brasileiro está vinculado. Também, quando pertinente, nós fizemos análises das decisões dos tribunais domésticos, né? As decisões internas brasileiras, também menção à normativa interna brasileira sobre cada um dos direitos humanos previstos, né? Aí sim, na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e nos tratados especiais. Então, esse livro ele é estruturado da seguinte forma. Nós iniciamos ele com um capítulo mais teórico, que foi escrito por mim, em que esse capítulo dá o tom, né, da obra, explicita, né, a nossa matriz teórica, a forma como nós entendemos teórica e historicamente os direitos humanos. E depois, então, nós temos um panorama geral sobre o funcionamento e a estrutura desses dois sistemas, o sistema interamericano e o sistema global, sem um grande aprofundamento. Por quê? Porque nós já temos na literatura especializada brasileira vários livros que tratam especificamente da forma como funcionam esses dois sistemas. Né? Livros, por exemplo, da professora Flávia Piovesan, Antônio Cansado Trindade, Melina Fachin, Valério Mazzuoli, são livros que nós já temos na literatura brasileira, tratando especificamente da forma como esses sistemas funcionam, são estruturados, surgiram, etc. No entanto, foi importante nós trazermos também um panorama geral de funcionamento, porque, na medida em que a audiência tem contato com esse livro, ela precisa entender de onde saem os estándares internacionais, que são justamente desses sistemas. E, a partir daí, então, nós trazemos esses direitos humanos que estão nos tratados internacionais desses dois sistemas, esses direitos humanos em espécie. Então, o que vocês vão encontrar também, e maciçamente, nesse livro? A regulação de cada um desses direitos nesses dois sistemas, a partir de toda a produção normativa judicial, quase judicial desses sistemas. Nós compilamos, né? Evidentemente que eu não posso dizer tudo, porque sempre vai faltar alguma coisa, né? Mas nós compilamos muito, né, do que foi produzido sobre cada um dos direitos em espécie. Direito à vida, direito à integridade pessoal, direito às garantias judiciais, direito ao recurso efetivo, direito à igualdade e não discriminação, direitos específicos, né, daqueles grupos vulnerabilizados que têm seus tratados específicos nos sistemas. Então, crianças, mulheres, pessoas com deficiência, né, discriminação racial. As liberdades públicas trouxemos todas também. Direito à personalidade jurídica, um capítulo específico sobre direito dos povos indígenas. Também, a respeito de direitos sociais, só trouxemos educação, porque o foco não era, né, os direitos sociais, e sim os direitos civis e políticos, mas trouxemos a educação em função de que a educação também, ou talvez seja o principal, modo de promoção dos direitos humanos, e um capítulo, no final, específico sobre o genocídio, tá? O crime de genocídio. Então, vocês vão encontrar a forma como os sistemas internacionais regulam, entendem, aplicam cada um dos direitos que estão previstos nos tratados, não apenas do sistema interamericano. Agora, por exemplo, recentemente saiu uma publicação bastante semelhante não, entra, né, um pouco no escopo da nossa, que é uma publicação do Supremo Tribunal Federal, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos comentada, né? Então, nessa obra, existe um comentário sobre cada um dos artigos da Convenção Americana. O nosso livro ele é mais abrangente que esse, porque ele vai trazer também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e, quando for pertinente, ele vai trazer os tratados e declarações específicas, né, especiais, voltadas a grupos com proteção específica. Deixa eu só ver como é que eu estou de tempo aqui. 12, tá, então vou terminando. Então, basicamente, essa é a estrutura do livro. Cada capítulo foi escrito, né, por um autor diferente. A grande maioria dos autores são, assim como o César, meus ex-orientandos ou orientandos, mas também
foram agregados pesquisadores, né, que não foram meus orientandos, mas que têm expertise nos respectivos temas. E os capítulos, então, eles têm todos uma mesma estrutura, não foram capítulos escritos pelo autor da forma como cada autor concebeu o assunto, não. Então, como editora da obra, eu fiz todo esse trabalho de solicitar a cada um dos autores que escrevessem a partir de uma mesma estrutura, trazendo aspectos muito semelhantes da forma de regulação de cada um dos direitos. Então, vocês vão ter uma obra que não é uma coletânea, como a gente costuma encontrar, em que os artigos eles seguem uma orientação mais autoral. Nesse livro, não. Esse livro é como se fosse um grande manual, vamos dizer assim, né? Que, devido à sua extensão, ele tem 760 páginas, então é um livro bastante extenso, um livro de consulta mesmo, para ser utilizado para quem está justamente na linha de frente, para quem está atuando na defesa dos direitos humanos. Essa é uma obra que não existe no Brasil ainda, né? Nós nos inspiramos em obras produzidas lá fora, que recolhem, que fazem um grande compilado dos estándares internacionais, e a nossa ideia foi contribuir desde a academia para que os operadores do direito, né? Então, para que defensores públicos, para que o Ministério Público, o Judiciário, advogados, enfim, né? Todas as carreiras jurídicas e também outras carreiras que não jurídicas, mas que trabalhem com direitos humanos, pudessem ter conhecimento, acesso a essas decisões internacionais, a essas recomendações, esses pareceres, que são de difícil conhecimento, porque estão, não só, grande maioria em língua estrangeira, né? Não digo nem em espanhol, mas muita coisa em inglês mesmo, e estão dispersos, né? Muitos colegas não conhecem a estrutura dos sistemas internacionais e têm dificuldade, inclusive, de encontrar esse material. Então, a gente fez um trabalho que não foi tanto um trabalho de análise crítica, mas foi um trabalho mesmo manual, de buscar, de compilar, de resumir, de trazer, então, a interpretação, né, dos organismos internacionais sobre os direitos humanos em espécie, né, que é algo, então, que nós não temos ainda no Brasil. Então, do meu ponto de vista, essa é uma contribuição que a academia pode dar, né, e deve dar cada vez mais, para aumentar justamente essa comunicação com as instituições, com a sociedade civil, né, e que muitas vezes a academia fica muito encastelada, né, conversando entre si, para si, e pouco reverbera, né, para além dos muros. Então, nós pensamos nessa obra para que ela seja uma obra não apenas discutida nos bancos acadêmicos, né? Claro que é uma obra que vai servir muito, na minha concepção, para aulas de graduação, talvez também para mestrado, quando os cursos de mestrado são mais voltados para a dogmática jurídica, aí sim, né? Mas é uma obra que se destina àqueles que justamente estão na linha de frente da promoção dos direitos humanos, né? E, falando em Defensoria Pública, nós, quando o César convidou para que o livro fosse lançado aqui, nós tínhamos várias ideias. A ideia inicial era justamente lançar por uma editora comercial e vender o livro, né? Enfim. Mas, quando o César ofereceu à Escola Nacional da Defensoria Pública para fazer a publicação por aqui, por meio de download gratuito, nós recebemos esse convite, né, quase como uma intimação, e fazia todo sentido para a nossa pesquisa, porque, afinal de contas, essa é uma pesquisa financiada com dinheiro público, de certa forma, porque eu tenho projetos de pesquisa financiados pelo CNPq, pela FAPERGS, pela CAPES. Então, é uma forma de devolver à sociedade também, né, um trabalho feito a várias mãos, que
meu sonho, né, é que justamente esse livro ele possa refletir numa maior aplicação, numa maior compreensão dos direitos humanos na sua perspectiva internacional, que isso reverbere na atuação, né, dos operadores do direito nacionalmente. Ou seja, é um livro, é um conteúdo para ser utilizado na litigância doméstica, não necessariamente para se buscar os organismos internacionais. Claro que se pode também, com isso, qualificar a atuação internacional de vocês também, mas é basicamente para se pensando, né, na atuação doméstica, na atuação de vocês para o dia a dia, para qualificar a atuação dos operadores do direito no dia a dia, fazendo com que os direitos humanos, então, possam ser cada vez mais uma referência para a aplicação do direito em geral no Brasil, né? Então, só para terminar, como a gente também estuda muito a questão da litigância estratégica em direitos humanos, uma das questões-chave, né, para o avanço do litígio em direitos humanos, uma chave de leitura do litígio a partir dos direitos humanos, um enquadramento das questões como uma questão de direitos humanos, que às vezes a gente nem se dá conta, que eu estou diante, de repente, de uma questão previdenciária, de uma questão de direito de família, aquilo é uma questão de direitos humanos, é essencial, né, nós termos um material acessível onde nós possamos consultar e possamos, com isso, fazer o enquadramento, né, de uma questão como uma questão de direitos humanos. E eu acho que uma obra dessas pode ajudar a esse crescimento, a esse incremento do uso da linguagem dos direitos humanos no litígio doméstico no Brasil. Então, esse foi o nosso propósito, essa foi a nossa intenção, né, uma intenção de realmente ajudar, auxiliar na prática do dia a dia de vocês e de outros operadores do direito no Brasil. Então, muito obrigada pela Defensoria Pública da União ter acolhido o nosso projeto, publicado, foi um trabalho hercúleo, que eu agradeço, né, na pessoa da Alessandra, toda a equipe que trabalhou. Eu acho que o resultado ficou muito bom, o livro ficou muito bonito, né, e eu espero que vocês façam um ótimo uso dele. Muito obrigada. Eu tive a oportunidade, na terça-feira, de agradecer pessoalmente, mas como esse é o momento do lançamento da obra, reitero aqui o nosso agradecimento à professora Flávia Pavesan, que assina o prefácio dessa obra. Muito obrigado, colegas. Aproveitem, divulguem, estudem, e a escola da DPU está sempre à disposição de vocês. Eu vejo a escola como aquele ponto de encontro, de convivência, onde a gente pode produzir, trocar conhecimento, aprender. E é isso, uma escola, a educação, o conhecimento, ele serve para que possamos nos tornarmos pessoas melhores. Tá? Fiquem bem e aproveitem. Obrigado. Obrigado, doutor César, pela mediação. O senhor entrega agora um kit institucional à doutora Fernanda, a quem agradecemos por sua participação.